De volta ao noticiário político, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a reforma tributária é a única bala de prata do país para ficar mais competitivo. A afirmação da ex-senadora foi durante um evento da Câmara Americana de Negócios. Vamos assistir a esse trecho. Vamos estar ao lado também do ministro Haddad na reforma tributária. É a nossa única bala de prata. É a que nós temos para resolver decisivamente os problemas do Brasil, garantir um ambiente de negócio adequado, né, fazer o Brasil se tornar competitivo, desburocratizar, diminuir os impostos no consumo, fazer uma redistribuição da carga tributária para que garanta a justiça tributária. Com isso, quem ganha a sociedade somos todos nós. Aí a Simone Tebet. Joel, começo por você, ministra do Planejamento. Será que o governo todo não poderia estar nessa mesma toada, apresentando e defendendo propostas concretas? A boa notícia, Felipe, apesar de todos os ruídos que o Lula e outros membros do governo vêm causado, mas a boa notícia é que parece, tudo indica que o governo está na prática, assim, coeso e de acordo com a proposta da reforma tributária, que será a prioridade dele no Congresso nesse primeiro ano de governo. E olha, se ela vier realmente, vai ser um grande ganho para o Brasil. Tem 3 possíveis objetivos que uma reforma tributária poderia ter no Brasil. Um deles a gente pode descartar logo de antemão, que algumas pessoas ainda mencionam às vezes, mas que certamente não será esse o objetivo dela. Redução da carga tributária. É verdade, o Brasil cobra muito imposto, a gente paga muito imposto, mas nesse momento, redução da carga tributária, por toda a questão fiscal brasileira, está fora de discussão. O que tem que ela provavelmente trará. E que esse é o que a própria ministra Simone estava se referindo e que é o que seria assim, um ganho de produtividade imenso para o Brasil. A simplificação dos nossos impostos. Simplificação de uma série de impostos federais, estaduais e municipais num único imposto de valor agregado, o imposto sobre bens e serviços, e que vai acabar com o caos tributário que o Brasil vive. E um terceiro objetivo, sendo o governo Lula, eu não duvido que possa ter algo nessa direção, é tornar nossa carga tributária mais justa, fazer com que ela puna menos os cidadãos mais pobres e que ela cobre um pouco mais dos cidadãos mais ricos. Esse é um objetivo desejável, mas se você errar a mão nele, você pode também provocar muitas distorções. É um risco que a gente vai ter que assistir a discussão dela no Congresso, especialmente dos deputados mais à esquerda, que trarão esse objetivo da justiça social para a reforma tributária. Mas, sinceramente, eu espero que esse segundo objetivo que eu mencionei, da simplificação, se ele realmente acontecer, não tem a menor dúvida, é um grande ganho econômico e de liberdade para o Brasil. Raquel, vai ficar mais simples mesmo? Quando é que a gente vai pagar imposto como quem paga assim, um transporte ou um estacionamento? Não sei, Felipe, essa resposta eu não tenho. Agora, a declaração da ministra Simone Tebet no contexto em que estamos, o recado dela não podia ser mais claro, né? Ela diz, a reforma tributária é a nossa única bala de prata para aumentar a competitividade. O que ela não está dizendo está implícito aí. Baixar os juros na marra não é uma solução para aumentar a competitividade. Quanta sutileza, hein? Mas como a ministra é uma mulher muito elegante, uma política muito hábil, tá muito bem colocado, né? Você reduzir os custos da engrenagem econômica, isso sim vai dar competitividade às empresas para redução de preços, redução de inflação e uma maior competitividade da economia, e não você reduzir os juros na marra. É parte do dever de casa a reforma tributária. Exato, a reforma tributária é uma prioridade hoje muito importante, acho que a principal, junto com o arcabouço fiscal na equipe econômica, e aí estou incluindo, além da ministra Simone Tebet, claro, o ministro Fernando Haddad, eles estão trabalhando muito próximos nessa questão. A reforma está por conta do Bernard Api, que é o secretário especial nomeado para isso, um dos melhores tributaristas do país, e está sendo feita uma enorme costura política. Haddad já esteve com Lira, Tebet já esteve com Lira está comprometido com a reforma, o Senado está um pouquinho mais complicado. Você tem uma série de lobbies atuando contra a reforma, mas o governo está todo muito empenhado em demonstrar que cada um desses argumentos, desses lobbies, eles não são suficientes para minar o propósito central da reforma, que é exatamente o de melhorar a competitividade da economia brasileira. Me preocupou um pouquinho o que o Joel falou sobre a questão da justiça tributária, que vai ficar para uma outra reforma, né?
a prioridade é a simplificação tributária e não a justiça tributária. Eu gostaria de ver um dia que os pobres pagassem menos pelo consumo, que a tributação sobre o consumo não fosse tão pesada e não punisse tanto os mais pobres. Mas essa reforma, ela já está, quando você cria um imposto sobre valor agregado, você distribui melhor, ela já está na ideia de ser menos regressiva. A segunda fase da reforma tributária, o ministro planejou isso em 2 etapas, é você exatamente fazer a mudança na tributação sobre a renda. E aí você vai aumentar a desoneração da tabela do imposto de renda e aumentar e criar, né, de novo a tributação sobre lucros e dividendos dos mais ricos. Então, está previsto, Raquel, é uma questão de etapas. Espero que depois da renda siga-se também a tributação sobre o consumo. Beltrão. Sobre o consumo é primeiro, depois é da renda. O Haddad prometeu para o primeiro semestre essa sobre o consumo e no segundo vai ter o debate sobre as da renda. Agora, Hélio, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a reforma é nossa vacina econômica. Essa vacina funciona? Pois é, Felipe, eu acho que o foco deveria ser absoluto na definição da âncora fiscal. É uma lástima que a gente tenha perdido o teto de gastos, então isso deveria ser a prioridade do governo, número 1. Número 2, deveria ser a reforma do Estado. E dentro da reforma do Estado, você pode até ter uma reforma tributária, mas sempre ele quer mais da população, né? E, na minha opinião, eles querem aumentar a carga tributária e não olham para dentro. E, aliás, o Ministério da Tebet é para dentro. Ela poderia ser a líder dessa reforma do Estado que faria a diminuição do gasto público ao longo do tempo na medida do possível. É isso que a gente deveria estar focando e, infelizmente, está focando em outro lugar. Está focando como bala de prata única, absoluta, né, essa reforma tributária. Aí me lembrou um outro filme, Felipe, que você também deve se lembrar, o filme JFK do Oliver Stone, sim, que tem uma bala que mata, que faz curva e sai matando muitas pessoas. Essa reforma tributária que se tenta há 40 anos já matou muita gente, que vai a Brasília tentar fazer e nunca sai, né? Tem os interesses, etc. Mas aqui é mais do que só interesses. A gente deveria estar focado numa reforma que simplifique os tributos, apenas isso, e não numa forma de renegociar todo o arcabouço fiscal brasileiro, tá? Que vai ter uma complicação enorme que não se resolve há 40 anos de negociação, e aí aumentar a carga tributária, que é o que eu acho que, no fundo, eles estão querendo no final, pelo menos a Receita e o governo estão querendo. Então, isso aí tem grande chance de dar em água, porque não é tão simples assim, os lobbies são fortes, mas além do lobby, Felipe, além do lobby, o fato de que hoje serviços são taxados menos que a indústria tem também uma lógica na maximização da receita pelo próprio governo, né? Se você tentar taxar um restaurante que hoje paga 5%, 4%, em 30%, 35%, essa receita pode não se materializar, né? E você, inclusive, tem um grande problema para a economia. Então, não é só uma discussão de lobby, quem é mais forte, a renegociação. Tem uma questão prática de, efetivamente, o que vai acontecer com a arrecadação federal, que eles estão querendo aumentar, mas é possível que aconteça o inverso, porque eles acham que eles têm uma solução central que vai melhorar e, na verdade, eles não entendem como a economia real funciona. É um sonho, Hélio. Daí reduz a arrecadação, é justamente o que você queria ver. Você está muito pessimista, Hélio. Mas vamos lá. Uma coisa é fato, o Brasil, a complexidade dos impostos no Brasil é um verdadeiro inferno, isso relatado por empresários de diversos setores. As regras de ICMS, de acordo com onde você opera a sua empresa no Brasil, criam um verdadeiro caos. O Brasil é o país disparado que mais gasta horas de contadores, de advogados, para as empresas calcularem os seus impostos e serem capazes de pagá-lo depois. Isso para não entrar em uma discussão, como a gente viu no Supremo, inclusive, esses dias, sobre a judicialização de impostos do passado, que ou deveria ser pago ou não deveria ser pago, entra-se na justiça, uma instância tem uma decisão, uma instância superior faz uma decisão contrária. Tudo isso é um custo e um custo pesado para a economia brasileira. Isso já era falado mesmo em outros governos, mesmo em governos mais à direita, mas já tinham esse objetivo de passar a reforma dos impostos, a reforma tributária. Não é porque um governo de esquerda está fazendo ela que a gente tem que ser contra.
E acho que tem outro ponto também, a questão dos serviços, né? Não são todos os serviços, aliás, porque quem estiver no meio da cadeia vai poder se creditar e eu acho que tem muito setor de serviço que não entende isso. Agora, é justo a quantidade de imposto que a indústria paga hoje e que o setor de serviços pague menos? Isso precisa ser ponderado. Quando você busca um IVA para todo mundo, né, um imposto médio, um imposto único, a sociedade precisa entender que cada setor desse que você pensar e der uma regra alternativa, o que você está fazendo na prática é aumentar a alíquota média para todo mundo.